vamos entrar no bloco, você pergunta e nós respondemos. E a primeira pergunta que nos chega é de Heraldo, perguntando o que significa Corpus Christi. Os evangélicos também comemoram esta data. Nós queremos dizer que a expressão Corpus Christi é uma expressão latina que é comemorada agora no dia 11 deste mês pela Igreja Católica, e com esta celebração, como é do conhecimento geral do povo brasileiro, há o acontecimento mais importante, que é a procissão do Corpus Christi, quando as ruas da cidade, não de todas, mas de algumas cidades, são enfeitadas, o solo é enfeitado com figuras, e ali passa então a procissão, e o importante são as hóstias depositadas no hostiário, e que ali são levadas com muito respeito pelas ruas da cidade, porque ali no hostiário, onde estão as hóstias, literalmente para os católicos há o que se denomina o milagre da transubstanciação, que é no momento da consagração da hóstia, ela muda de substância, e ali representa o próprio Jesus, como em pessoa estivesse presente. Então, há uma palavra específica para isso, chamada Eucaristia, e a Igreja Católica define que a Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo, e de toda substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade do mesmo Jesus Cristo, debaixo das espécies do pão e do vinho, para se tornar o alimento espiritual daquele que participa. Então, ainda se define nos livros católicos que aquele ato em que ocorre essa mudança é então denominada por esse nome Corpus Christi. E a Eucaristia deve ser adorada por todos, porque ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é uma data muito especial para os católicos que celebram anualmente. Agora, naturalmente, à luz da Bíblia Sagrada, nós não encontramos uma base para essa chamada transubstanciação, porque em Mateus 26 a 29, o Senhor Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos na hora da distribuição: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Mas ele próprio estava ali presente, para que se entendesse que a hóstia ou o pão que Jesus distribuiu fosse o seu próprio corpo, seria preciso que ele tivesse pelo menos 2 corpos, um que estava oferecendo o pão e outro que os discípulos estavam comendo, como também o mesmo ocorreu com o cálice. Isto é o meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então entendemos que o ato que Jesus celebrou é um memorial. Memorial significa
que nós devemos periodicamente celebrar o que nós chamamos biblicamente a ceia do Senhor, pelos elementos do pão e do vinho. Como diz Paulo em 1 Coríntios 11, 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então é um memorial, traz a lembrança que a base do perdão dos nossos pecados se deu pela morte vicária e expiatória de Jesus no Calvário. Tanto é que o apóstolo João declara: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, é o resgate, é a redenção no seu sangue que se efetiva na vida das pessoas que o recebem como Salvador. Repetindo, Corpus Christi significa corpo de Cristo, expressão latina que é empregada para comemorar esse evento da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Temos aqui uma pergunta, NQI, homem: o que vai acontecer com uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho? Nós queremos dizer que a condição única de toda a humanidade é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como pecadores, a condição do homem é única. Todos pecaram. Consequentemente, todos pecaram, todos estão colocados numa mesma situação. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele declara que todos nós, seres humanos, somos indesculpáveis diante de Deus, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Se todos somos inexcusáveis, indesculpáveis, pela nossa condição de pecadores, uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, ele não é salvo pela sua ignorância. Mas ele recebe uma punição decorrente do seu pecado proporcional à sua forma de vida aqui na terra. Quem conhece mais que ouve o Evangelho é mais responsável. Quem conhece menos é menos responsável. Mas não é uma pessoa que se exime da condenação que está reservada a todos os homens, porque todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Não há um homem que faça o bem e nunca peque. Logo, essa pessoa não vai escapar da condenação porque não ouviu o Evangelho. Vai ser julgado pela sua forma de viver como ser humano, embora isso não possa salvá-lo. Marcelo, Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo. Isto é justo? Sim, Marcelo, é muito justo, porque você, ao escrever da forma que escreveu, você está agindo dentro da liberdade que Deus lhe deu. Você é um ser
que possui livre-arbítrio, porque você foi criado à imagem de Deus, e isto significa que você tem personalidade. E personalidade é a capacidade que uma pessoa tem de ser inteligente, de ser uma pessoa que possui vontade própria, e você possui isso. Por causa disso é que o homem, entre obedecer a Deus, quando Deus disse, não, de todos os frutos das árvores comerás livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia que der a comerdes, certamente morrereis. O tentador, através da serpente, se utilizou como médium e falou ao contrário. Deus proibiu vocês de comerem do fruto, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, se tornarão iguais a Ele, conhecendo o bem e o mal. E a mulher, voluntariamente, espontaneamente, tomou do fruto, comeu e deu ao marido. E ambos comeram e não vieram se tornar iguais a Deus, mas sentiram o peso dos seus pecados. Então, é o que nós dizemos repetidamente, Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, este universo que vive hoje num caos moral é decorrente do afastamento de Deus, porque na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei para remir, para resgatar os que estavam aprisionados. E como já ouvimos nesta manhã, o convite de Jesus, vinde a mim. Só que os homens não querem, preferem os seus caprichos, que preferem viver dentro da sua vontade no pecado, e o pecado enlaça, prende, e a pessoa às vezes quer sair e não tem força. Se aceitar a Jesus como Salvador, Ele disse, permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Prezado Marcelo, Deus é justo, Deus é fiel. O erro está em nós. Reconheçamos a nossa condição de pecadores perdidos, precisamos de redenção na pessoa de Cristo, e Ele nos oferecerá no futuro. Infelizmente nem todos aceitam, mas está escrito no capítulo 21 do livro do Apocalipse, o que Deus reserva muito melhor do que nós perdemos com Adão. Viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Tenho lido no livro do Apocalipse, capítulo 21, no versículo 1 até o versículo 5. Meu prezado Marcelo, por que você não se candidata para viver nesse país que a Bíblia fala que já está reservado lá no céu, e tudo que infelicita a nossa vida aqui na terra não vai mais existir? Será uma situação eterna, porque o diabo estará preso
capítulo 20, versículo 10 do livro do Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Não vai ter mais oportunidade de enganar como ele enganou nossos primeiros pais lá no Éden, que foram postos fora e a infelicidade entrou em todo o gênero humano. Beatriz pergunta: existem pecados graves e pecados leves? Todos os pecadores sofrerão o mesmo castigo? Sim, existem pecados que a Bíblia declara pecados graves ou pecados para a morte. 1 João capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, então este aqui é mais leve. Orará a Deus e que dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que é para a morte. Agora, existe um pecado que é um pecado imperdoável, que está no capítulo 12 de Mateus, mencionado pelo Senhor Jesus Cristo. E diz então o texto, nessa citação que fiz, de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Jesus disse as seguintes palavras: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então diz a Bíblia que podemos receber o perdão. Provérbios 28, 13, quem confessa suas iniquidades e abandona, alcança misericórdia. Mas quem as encobre nunca prosperará. Para aqueles que pecam sem conhecimento, como o caso da pessoa que não ouviu o Evangelho, Jesus declara que haverá menos rigor no dia do juízo. Ele disse em Mateus, capítulo 11, versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Corazim era uma cidade, Tiro e Sidom eram duas outras cidades gentílicas. Seus moradores não tiveram conhecimento da pessoa de Jesus, pecaram, e no dia de juízo haverá menos rigor para eles. Corazim, cidade ao lado de Betsaida, eram cidades ligadas ao povo de Deus, ouviram a palavra de Jesus, viram o milagre, não se converteram e vão ser mais castigadas. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para vós. Então está aqui uma cidade chamada Cafarnaum, que teve o privilégio de conviver com Jesus, os seus moradores, e não tomaram conhecimento. Vão ser mais julgadas. Vão ser